Michel, vem cá em nome de Jesus. Aleluia. Coloca as tuas mãos para cá, irmão. Vamos orar pelo pregador da noite. O segundo, né? Porque o primeiro é o Espírito Santo. Ele vem só falar o que o Espírito Santo mandou. Quem deseja abençoá-lo, levanta as mãos e diga: Senhor, abençoa o teu servo, que ele fale aquilo que vem de ti, em nome de Jesus. Pai, sei com Michel, que ele traga uma palavra do teu trono, que nós possamos te ouvir através da vida dele, em nome de Jesus. Amém. Aplauda Jesus. Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Abra sua Bíblia no livro que escreveu Lucas capítulo 8. Enquanto você localiza o texto, quero fazer aqui alguns agradecimentos a Deus e agradecer a amada igreja. Eu sou um obreiro formado em São Paulo e estou aqui na Parquelândia há pouco tempo, e desde que cheguei aqui me senti acolhido, tanto pelo pastor Isaac e sua família, quanto pelo ministério e seus obreiros. Me sinto privilegiado de estar pregando para vocês nessa noite, e hoje Deus resolveu me dar muitos motivos para se alegrar. Eu prego a palavra do Senhor, pastor Eduardo, desde 2013, mas eu nunca tive a oportunidade de pregar para o meu patrão. Deus me deu essa oportunidade agora. Eu já preguei para o meu professor de teologia, e eu não senti tanta pressão como eu estou sentindo hoje. Então você que localizou o texto, obrigado, irmã. Lucas capítulo 8, é o verso de número 40. Faremos menção de dois textos, tá? Tanto no livro de Lucas capítulo 8, quanto Marcos capítulo 5. Se você trouxe caneta, recomendo que você esteja com a caneta na mão. Vamos ler o texto para ganharmos tempo? Lucas 8,40 diz o texto: Quando Jesus voltou, uma multidão recebeu com alegria, pois todos o estavam esperando. Então um homem chamado Jairo, chefe da sinagoga, veio e prostrou-se aos pés de Jesus, implorando-lhe ou rogando-lhe que fosse à sua casa, porque tinha uma filha única, quase de 12 anos, à beira da morte. Estando Jesus a caminho, a multidão o comprimia, e estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de hemorragia, e gastara com os médicos todos os seus haveres, mas nenhum podia curá-la. Ela, chegando por detrás dele, tocou na orla do seu manto, e estancou o fluxo do seu sangue. E Jesus perguntou: alguém me tocou? Então Pedro disse: Mestre, a multidão te aperta e te oprime, e tu perguntas: quem me tocou? Disse-lhe Jesus: alguém me tocou, porque de mim saiu virtude. Vá para o livro de Marcos capítulo 5, o verso é o 33, vou ler para ganharmos tempo. Então a mulher, sabendo o que lhe tinha acontecido, aproximou-se, prostrou-se aos seus pés e, tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. Então ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vai em paz, se livre deste teu mal. Enquanto Jesus ainda estava falando, chegaram algumas pessoas da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga. Sua filha morreu, disseram eles,
não precisa mais incomodar o mestre. Não fazendo caso do que eles disseram, Jesus disse ao dirigente da sinagoga: não tenha medo, crê somente. E não deixou que ninguém o seguisse, senão Pedro, Tiago e João. Quando chegaram à casa do chefe da sinagoga, Jesus viu um alvoroço, com gente chorando e se lamentando em alta voz. Então entrou e lhes disse: por que todo esse alvoroço e lamento? A criança não está morta, mas dorme. Mas todos começaram a rir de Jesus. Ele, porém, ordenou que eles saíssem. Tomou consigo o pai e a mãe da criança e os discípulos que estavam com ele, e entrou onde se encontrava a criança. Tomou-a pela mão e lhe disse: Talita cumi, que significa: menina, eu ordeno a você, levante-se. Imediatamente a menina, que tinha 12 anos de idade, levantou-se e começou a andar, e isso deixou todos atônitos. Amém. Esse texto é um texto que mexe muito comigo. Não é a primeira vez que ministro sobre esse texto, mas cada vez que medito nesse texto, Deus me traz coisas novas. Quando eu leio o texto, eu começo pelo versículo 40. Jesus, ele está voltando e uma multidão o está recebendo com alegria. Quero que você pare para pensar. Jesus, ele está na Galileia, e quando Jesus está pregando, tem uma multidão que está amando ouvir Jesus pregar. É maravilhoso ouvir Jesus pregar. Coisa boa é ouvir o pastor Eduardo pregar, mas pare e pense você, quem está pregando é Jesus. João capítulo 1 diz que ele é a palavra. No princípio era a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. A palavra encarnou, a palavra encarnada está pregando a palavra escrita, ele mesmo falando dele mesmo, dando testemunho de si mesmo. Jesus está pregando e a multidão está amando ouvir Jesus pregar. Só que aí Jesus vai falar o seguinte: eu preciso parar o sermão um pouco, porque eu tenho um problema para resolver em Gadara. Ele vai parar o sermão. E o que é natural de um culto, quando um culto se encerra, é todo mundo ir para casa, sim ou não? Não ouvi, sim ou não? Acabou o culto, todo mundo tem que ir para sua casa. Só que nesse texto aqui, a multidão não foi para casa. A presença de Jesus foi tão impactante, a palavra pregada foi tão forte na vida de quem estava ouvindo, que ninguém foi para casa. A multidão está amando ouvir Jesus pregar, e Jesus vai falar assim: eu tenho um problema para resolver em Gadara. Ele vai deixar uma multidão para ir salvar 2 vidas. Não, você não entendeu o que eu disse. Tem uma multidão com Jesus que está amando ouvir ele pregar. Só que Jesus, ele não é apegado a status. Jesus não é apegado a tapinha nas costas. Jesus não é apegado a elogio. Ele deixa a multidão e fala: uma vida para mim é importante, e eu vou aonde tem que ir para poder salvar uma vida. Aleluia, eu sinto a presença de Jesus aqui. Jesus vai pegar o mar da Galileia, na verdade é um lago. Gadara fica em frente à Galileia. Se eu fosse falar numa tipologia bíblica, na frente de toda a Galileia tem uma Gadara. O que é isso? Galileia seria a igreja, Gadara seria o fluxo, seria o pancadão, não sei como é chamado aqui em Fortaleza, mas tudo aquilo que tenta impedir o avanço do reino, tudo aquilo que tenta impedir o crescimento do reino de Deus na terra, isso é Gadara. Em Gadara tem 2 pessoas endemoniadas, 2 pessoas que é o problema da sociedade, 2 pessoas que cadeias não prendem, que grilhões não prendem, 2 pessoas que estão tirando o sossego da sociedade. Jesus vai pegar o lago da Galileia. Preste bem atenção, lago não tem onda, o que tem onda é mar. Só que os demônios não querem que Jesus chegue do outro lado. Jesus vai entrar no barco e vai falar assim: passemos para o outro lado. E eu gostei disso aqui quando eu li,
Porque na caminhada com Cristo, Ele não nos impede de passar por problemas. Perceba que na viagem, o barco vai balançar, vai haver uma forte tempestade, o barco balança, mas Jesus está no barco. O barco fala da sua vida. As tempestades são os problemas que você atravessa. Você pode estar até mesmo atravessando por problemas e na sua cabeça está passando: eu sou cristão, por que eu estou passando por problemas? É natural. O fato de você ser cristão não te impede de passar por tribulação. Só que você tem uma diferença: Jesus está dormindo no seu barco, você tem como chamar a atenção dele, você precisa arrumar um jeito de chamar a atenção dele, porque Ele prometeu a chegada. Não, você não entendeu isso aqui. A chegada é garantida, a vitória é garantida, o percurso até lá, Ele não impede você de passar problema, mas Ele está falando: nós vamos chegar lá. Ele está falando para você: nós vamos chegar lá. Ele está dizendo para todos vocês nessa noite: não importa o que vocês estejam passando, nós vamos chegar lá. Vão começar a haver ondas e um monte de coisa para impedir Jesus de chegar na terra dos gadarenos. Por quê? Porque Gadara é território demoníaco, Gadara é território de demônios, e aonde Jesus chega, demônio tem que bater em retirada. Tem duas vidas ali que para Jesus são muito importantes. A sociedade não dá atenção para eles, mas para Jesus é importante. Mas por que Jesus faz tanta questão de 2 gadarenos? É porque após a conversão de um deles, ele vai virar um missionário de 10 cidades. Entenda isso aqui: os melhores obreiros, eles não vêm dos palácios da Galileia, eles vêm dos sepulcros de Gadara. Contextualizando para você entender, sabe aquele parente seu que é viciado em drogas, que a sua família já desistiu dele? Para Jesus, ele é importante. Sabe aquele viciado na cachaça, aquele viciado que não consegue largar, que já foi no Alcoólicos Anônimos e não tem jeito? Para Jesus tem jeito. Jesus vai resolver o problema dos gadarenos, e quando Jesus resolve o problema dos gadarenos, Jesus vai voltar para Galileia. Só que quando Jesus está em Gadara, o pessoal vai expulsar Jesus de lá. Olha que interessante, o versículo 37 do capítulo 8, Jesus é expulso de um lugar. Versículo 40, tem uma multidão aguardando ansiosamente ele chegar. Sabe o que eu entendo com isso? Enquanto para uns a presença de Cristo não é nada, para outros é tudo que eles têm. Para outros é o respirar. Meu Deus do céu. O texto vai nos apresentar um personagem, seu nome é Jairo. Jairo, de acordo com o texto de Lucas, ele é chefe de sinagoga. De acordo com o texto de Mateus, ele é um dos principais da sinagoga. De acordo com o texto de Marcos, ele é príncipe da sinagoga, ou seja, é um maioral, é um conhecido, é homem de status, é homem que quando ele passa na rua ele é conhecido. Jairo está com um problema em casa. O texto diz que Jairo tem uma única filha. Isso aqui é muito forte. O texto diz que ele tem uma única filha, de quase 12 anos, à beira da morte. Jairo tem 3 problemas, e os 3 problemas estão dentro da sua casa. Mas eu gosto de Jairo, porque Jairo é tão inteligente, mas tão inteligente, que ao invés dele levar os problemas de casa para Jesus, ele fez melhor, ele levou Jesus para casa. Ah, meu Deus do céu. O Jairo vai levar Jesus para casa, e como é que ele vai chamar a atenção de Jesus Cristo? É o que eu mais gosto. Ele tem 3 problemas, só que quando ele vai ter com Jesus, é da seguinte forma, para que você entenda. Lucas capítulo 3, versículo 21 e 22, Jesus vai ser batizado no Jordão. Quando Jesus é batizado no Jordão por João Batista, o texto diz que após ele sair das águas, ele vai orar. Quando ele ora, o céu se abre. Depois que o céu se abre,
o Pai vai falar: este é meu Filho amado, em quem me comprazo. E o Espírito Santo vai descer em forma corpórea de pomba. Entenda essa sequência. Cristo foi batizado, orou. Ele orou, céu se abriu. Céu se abriu, Pai falou. Pai falou, Espírito desceu. Orou, céu se abriu. Céu se abriu, Pai falou. Pai falou, Espírito desceu. Olha a lição que o Senhor Jesus está nos trazendo. Quando você ora, o céu se abre. Quando você ora, além do céu se abrir, o Pai fala. O Espírito Santo não vai descer porque ele já desceu, mas ministério do Espírito Santo é movimento. Então quando você ora, o Espírito Santo vai aonde você não pode ir. Meu Deus do céu. Sabe aquela pessoa que está internada em estado crítico? Talvez você não pode ir até lá, mas quando você ora, o céu se abre, o Pai fala, o Espírito Santo vai até aquela vida. Aleluia. Eu sinto a presença de Jesus aqui, aleluia. O Jairo, ele vai até Jesus, e quando ele vai até Jesus, algumas coisas me chamam a atenção. Voltando para o Lucas capítulo 3, Jesus, após ter sido batizado, ele vai ser tentado no deserto, é Lucas capítulo 4. Quando ele é tentado no deserto, ele vai vencer Satanás e os demônios no território deles. Após isso vai chegar Lucas capítulo 4 versículo 15, vai ter um culto na sinagoga, e Jairo é chefe de sinagoga, Jairo é um dos principais da sinagoga, Jairo é governante de sinagoga, Jairo está no culto que Jesus vai pregar. Jesus, eu fico imaginando, está acontecendo o culto na sinagoga, e o Jairo fala assim: eu quero chamar o Emanuel para vir dar uma saudação aqui. E diferente de um cânon sagrado que nós temos hoje, o que eles tinham eram alguns pergaminhos do Velho Testamento. Então eu fico imaginando Jesus falando: eu quero o pergaminho de Isaías. Ele pede o pergaminho de Isaías, abre o pergaminho e ele lê o capítulo 61, versículo 1, que diz que o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, pois que me ungiu. O Jairo está no culto, e o Jairo está entendendo. O Jairo, peraí, se ele está lendo Isaías 61, esse texto fala do Messias. Eu quero ver o que ele vai fazer depois disso. Jesus, quando termina a sua saudação, ao invés de voltar para o seu lugar, haviam duas cadeiras que ficavam, vamos falar numa linguagem popular para vocês entenderem. No altar da sinagoga, não era um altar, mas vamos falar que era um altar. Haviam duas cadeiras, em uma ficava o dirigente da sinagoga, a outra era uma cadeira que ficava vazia, ficava vaga, porque era a cadeira do Messias. Ninguém podia sentar nessa cadeira a não ser o Messias. Só que aí Jesus está manifesto, Jesus encarnou, Jesus acabou de falar o texto, e ao invés de Jesus voltar para lá, Jesus vem para cá e senta na cadeira do Messias. O Jairo está olhando aquilo e está falando: então ele é o Messias e ele é ungido, beleza? Jesus vai sair da sinagoga. Quando Jesus sai da sinagoga, vai entrar Lucas capítulo 4, versículo 38. Um culto no lar, e coisa boa é culto no lar. O culto é na onde? Na casa da sogra de Pedro. E eu gostei disso aqui, porque Pedro, ele está no culto para a sogra viver e não para a sogra morrer. Olha só que coisa interessante, um genro que quer que a sogra vive, coisa maravilhosa. O culto vai ser na casa da sogra de Pedro, e Pedro vai falar: Senhor, vamos lá em casa? E Jesus vai. O Jairo vai prestar atenção e vai perceber, se ele é convidado para ir em casa, ele vai, ele aceita convites, principalmente para ir em casa. Meu Deus do céu, o Jairo vai prestar atenção nisso aqui. Quando chega na casa da sogra de Pedro, ela está enferma. O texto de Mateus diz que Jesus pega ela pela mão. O texto de Marcos diz que ele estendeu as mãos. Uma coisa eu entendo: se ele pegar pela mão, se ele estender as mãos, se ele utilizar as suas mãos, a restituição vai acontecer no lar. A restituição vai acontecer quando ele usa as suas mãos. Aleluia, eu sinto a presença de Deus aqui.
Ele vai utilizar as suas mãos e a sogra de Pedro vai ser curada. Então Jairo está com as suas anotações no coração: ele é o Messias, ele é ungido. Se eu convidar ele para ir em casa, ele vai. E se ele utilizar as suas mãos, o milagre vai acontecer. Lembra que o Jairo tem uma única filha de quase 12 anos que está morrendo, mas o Jairo tem 4 segredos no seu coração. O Jairo aprende isso no capítulo 4, mas só vai conseguir utilizar no capítulo 8. Sabe o que é isso? Ele aprendeu os segredos no culto do capítulo 4. Tem coisa que você aprende hoje que você só vai conseguir utilizar amanhã. Talvez o que você aprendeu hoje você pensa: pô, isso não era para mim. Amanhã vai ser. Porque nada daquilo que sai do altar se perde. A palavra do Senhor jamais vai voltar vazia. Aleluia. Oh, glória a Deus. Tem uma multidão ouvindo Jesus pregar. Diferente de um culto brasileiro, onde o pregador está no púlpito e quem está ouvindo está na nave da igreja. O culto que Jesus está pregando, ele está no meio do povo, ele está no meio da galera. E o Jairo está chegando. Quando o Jairo está chegando, eu fico imaginando a multidão espantada: nossa, doutor Jairo está aqui, que culto maravilhoso, o que aconteceu para chamar a atenção até dos maiorais da cidade? E o Jairo começa: com licença aqui, com licença colar, com licença aqui, com licença colar. Chega diante de Jesus, ele não fala nada. Quando chega diante de Jesus, Jesus pregando, ele interrompe a pregação de Jesus assim, ó. Começa a adorar a Jesus. O texto diz que ele adora e depois ele roga. Ele está adorando o nome de Jesus. Preste bem atenção nisso aqui. Ele está com uma única filha quase morrendo em casa, e ele está adorando. Pouca gente entendeu isso aqui. Pouco glória para uma palavra profética dessa. Ele vai se prostrar diante de Jesus, e depois que ele se prostra diante de Jesus, ele vai convidar Jesus para ir para casa, porque ele entendeu que se convidar Jesus para ir para casa, ele vai. Só que o Jairo, meu Deus, é tão forte isso aqui, que o Jairo adora, independente se ele vai ou se ele não vai. O Jairo sabe que ele é Deus. Se ele for, ele é Deus. Se ele não for, ele continua sendo. Então o Jairo adora mesmo assim. Aleluia. Glória ao nome do Senhor. Preste bem atenção nisso aqui. O Jairo chega de frente. Para você ter uma ideia, imagina o seguinte: eu estou aqui pregando e do nada aparece no culto o presidente Jair Messias Bolsonaro. Todo mundo aqui vai ficar surpreso porque o Bolsonaro está nesse culto, sim ou não? O Jairo era mais ou menos isso. Não tinha o status de um presidente, mas era tão grande quanto. Então pare para entender. O Jairo está aqui prostrado adorando a Cristo. Enquanto ele está adorando a Cristo, interrompendo o culto, vai aparecer agora uma outra pessoa. O texto não dá nome para ela. O texto fala que é uma mulher que tinha um fluxo de sangue. Jairo tem nome, a mulher tem apelido, e um apelido pejorativo. O Jairo é conhecido, a mulher não é. O Jairo é importante entre os judeus, a mulher é considerada imunda. Mas sabe o que eu fico feliz com o Evangelho? É que Deus não faz acepção de pessoas. Ele é o Deus do rico e também é o Deus do pobre. Ele é o Deus do conhecido, mas Ele é o Deus dos desconhecidos. Ele é o Deus do negro, mas Ele é o Deus também do branco. Ele é o Deus dos morenos, mas também é o Deus dos loiros. Ele é Deus para todos. Ele não faz acepção de ninguém. Aleluia. Eu sinto a presença de Deus aqui. Oh, glória a Deus. A mulher não tem nome. O texto diz que alguém passou pela porta dela, e esse alguém também não tem nome. É um desconhecido. Mas o desconhecido disse: Jesus de Nazaré vai estar passando por aí. Ela ouviu a pregação, ela ouviu esse convite. E eu gosto de Romanos 10:17, que a palavra ela vem pelo ouvir.
e o ouvir da palavra de Deus. Ela ouviu, Jesus está aí. Quando ela escuta isso, vai nascer nas faculdades do Espírito a fé. Então no coração dela, ela vai colocar uma declaração: se eu tão somente tocar na orla do seu manto, eu serei curada. Ela tem um foco, ela tem um objetivo. Diferente do Jairo, que vai adorar, e independente da resposta de Jesus, ele adora. A mulher, ela tem um pensamento: eu vou lá, eu vou tocar nele, vou ser curada e vou voltar para casa. Perceba que o Jairo, o texto diz que ele rogava. O que é rogar? Rogar é o seguinte: é quando você sabe que a resposta é não, mas mesmo assim você pede, acreditando que vai ser sim. A prova disso, Gênesis capítulo 6, Deus falou: o meu espírito não vai contender comigo por causa do homem, porque este é carne. Aí Jesus vai cumprir todos os 613 preceitos da lei, estatutos e ordenanças. Jesus vai cumprir a lei por completo. Aí vai se cumprir o salmo onde o pai fala assim: pede o que quiseres, e as nações te darei por herança. E disse o Senhor ao meu Senhor. E Cristo vai pedir: Senhor, lembra lá no Gênesis, quando o Senhor falou que não ia mais enviar o Espírito Santo? Envia de novo. Eu rogo para que o Senhor envie de novo. E como eu tenho respaldo, que se eu cumprisse toda a lei, eu poderia pedir o que eu quisesse. Não deixa eles órfãos, não. Envia o Espírito Santo para eles. Ele rogou e o pai atendeu. O Jairo entendeu: eu vou rogar também. E Cristo atendeu. A mulher, ela vai chegar por detrás. O Jairo veio pela frente. Ela vai tocar na orla do manto de Jesus. A orla do manto de Jesus eram 4 cordões, branco e azul, de acordo com o livro de Números e o livro de Deuteronômio. Simbolizava o seguinte: nunca devo esquecer da lei, e o meu socorro vai vindo alto. Ela vai tocar exatamente ali. Quando ela toca ali, o texto diz no versículo 44 do capítulo 8, quando ela tocou por detrás dele, logo estancou o fluxo do seu sangue. E eu gosto disso aqui, porque a gente pensa que ela é curada quando ela toca, e ela não é curada quando ela toca. Que isso, Maico? Heresia? Bom, aprendi com o pastor Isaac que eu prefiro ser chamado de herege do que de religioso. E eu gosto da Bíblia, e Bíblia explica a Bíblia. O texto diz que logo estancou o seu sangue. Quem aqui já cortou o dedo cortando laranja? Levanta a mão. Só quem já cortou o dedo. Só a irmã ali que já cortou o dedo cortando laranja? Ah, entendi. Quando você cortou o dedo, começou a sangrar, não foi? Mas chegou uma hora que o sangramento estancou, não foi? Isso quer dizer que você está curado? Só estancou o sangue, né? Por quê? Existe uma forma correta de se cultuar. O Jairo veio da forma correta, pela frente, se prostrando, adorando e depois pedindo. Quando ele adora, ele não espera a resposta de Jesus. Ele não adora por um motivo. Ele adora somente pelo que ele é. Já a mulher não. A mulher, ela não quer ter compromisso com Jesus. Ela quer o seu milagre e voltar para casa. Eu não sei como que é aqui na Paz e Graça, se isso acontece, porque eu sou novo aqui, mas em São Paulo tem muita campanha de 7 dias, campanha das 7 mergulhos de Naamã, e por aí vai. Tem muito disso em São Paulo. Então, o que acontece? Tem gente que vai para a campanha pensando: eu vou arrumar um emprego, vou pedir para Deus me arrumar um emprego. Aí ele vai no primeiro culto. Se Deus der um emprego para ele, ele não volta mais para terminar a campanha. Então, na cabeça dessa mulher é mais ou menos isso: eu vou conseguir a cura e vou voltar para casa. Quando ela toca em Jesus, o sangramento vai estancar. Ela não é curada neste momento. Quando o sangue dela é estancado, o texto diz que saiu virtude. Só que no original hebraico, o texto diz que saiu de Jesus bondade. Aí Jesus fala: alguém me tocou. Só que no hebraico, o texto diz assim: confessa quem está tocando em mim de forma impura. Por quê? Aquela mulher, ela não poderia estar ali porque ela estava impura.
Se os judeus tradicionais, rabinos, soubessem que aquela mulher tinha um fluxo de sangue e estava no meio do povo, ela iria apanhar até a morte com 40 chibatadas. Só que a palavra que ela ouviu, que Jesus estava passando, foi tão forte que para ela valia o risco de vida. Mesmo assim ela vai lá, quando ela toca em Jesus, e Jesus fala, confessa, igual Jairo, ela cai de joelhos. O texto diz que temendo e tremendo, e ela vai começar a confessar tudo. Ela vai falar, Senhor, eu estava em casa, e eu ouvi que o Senhor ia passar. Quando eu ouvi que o Senhor ia passar, eu pensei comigo mesma, que quando eu tocasse em você, eu seria curada. Eu entendi que eu recebi um estancamento, porque eu tentei fazer do meu jeito, mas eu prefiro fazer do seu jeito. Aí o texto vai dizer, está no texto, está na sua Bíblia, Jesus vai falar assim para ela, vá mulher, ser livre deste teu mal. Ela não é curada quando ela toca, ela é curada quando ela confessa seus pecados. Meu Deus do céu. Por que isso, Maicon? Porque o culto não é de toque, o culto é de adoração. Maicon, me dá uma base bíblica? Dou. Êxodo capítulo 33, versículo 18 a 23. Moisés está igual uma criança mimada birrenta, e está falando para o Senhor, Senhor, mostra-me tua glória. Pare para pensar, o Moisés é quem vê o mar se abrir, o Moisés é o que vê descer maná dos céus, o Moisés ele vê o monte fumegar. Com Moisés, Deus não fala por sonho ou por visão, Deus fala face a face. Com Moisés não tem segredo, e o Moisés está falando, Senhor, mostra-me tua glória. Sabe o que é isso? O Moisés, ele quer sempre mais. O Moisés, para os irmãos entenderem, é aquele irmão que louva e fala assim, é para Deus eu vou fazer melhor, vou fazer uma aula de canto. É para Deus eu vou fazer melhor, vou me juntar com quem sabe, vou entender de notas. É o pregador que não medita na palavra somente quando ele vai pregar, ele faz da palavra de Deus o alimento diário. Eu vou me assentar com quem sabe, eu vou ouvir o meu pastor falar, eu vou buscar conhecimento da palavra, porque é a palavra que me alimenta. O Moisés ele está assim, Senhor, mostra-me a tua glória. Aí Deus vai falar para ele, Moisés, é o seguinte, homem nenhum verá a minha face. Mas como é tu que está pedindo, vamos fazer o seguinte, a minha glória vai na frente abrindo o caminho, e a minha glória vai ferir a fenda da rocha. Quando a rocha for ferida, eu vou passar, vou te colocar dentro da rocha, tamparei com a minha mão, e quando eu passar pelas costas, você vai receber bondade. Entendeu isso aqui? Na frente está indo a glória, atrás tem bondade. A glória feriu a rocha é Cristo. O Moisés foi enxertado dentro da rocha, porque não éramos salvos, só que porque a rocha foi ferida, Cristo nos enxertou nela. Meu Deus do céu, Ele é a videira verdadeira, e nós somos os ramos que foram inseridos nessa videira para que recebêssemos salvação, porque por nós mesmos ninguém pode ser salvo, mas porque fomos enxertados nele recebemos salvação. Aí o pai fala assim, ó, eu vou colocar minha mão, porque quem está na rocha recebe a proteção da mão do pai. Lembra de Ezequiel? Tem um texto que Deus pega Ezequiel pelos cabelos, e a gente para pensar, que agressivo, Deus pegando pelos cabelos, mas para pensar, ele está debaixo da mão de Deus. Tem lugar mais seguro do que debaixo da mão de Deus? Aleluia. Deus vai passar e o Moisés vai ver Deus de costas, então ele vai receber bondade. Deus disse, homem nenhum verá minha face, isso na velha aliança. Só que João capítulo 1 versículo 14, o narrador diz, e o verbo se fez carne, e habitou entre nós, e vimos a sua glória, a glória do unigênito do Pai. O Jairo está indo pela frente, a mulher está vindo por detrás. O Jairo está vendo a glória resplandecente, a mulher só está experimentando bondade.
O Jairo só tem uma única filha quase morrendo, mas a mulher também está sofrendo. Pensa que seu problema é o único problema? Só você que passa problema? Todo mundo nessa vida passa problema. E há indícios de que sempre vai existir alguém com problema maior que o seu. A mulher fez de forma errada e Jesus vai atender a mulher primeiro. Isso aqui eu fiquei curioso. Por que Jairo cultua da forma certa, a mulher cultua da forma errada e Jesus atende primeiro a mulher que fez errado do que o cara que fez certo? É porque milagre não é por ordem de chegada. Não é porque você serve a Cristo há 20 anos, você é um dinossauro da fé, que quem chegou agora vai receber depois, não. Não é por ordem de chegada. Aleluia. O Jairo, eu sou muito fã do Jairo, porque ele está vendo a mulher sendo curada, e ele não está com inveja, porque a mulher está sendo curada e sua filha ainda não foi. Ele não está com inveja, porque o Jairo sabe que a mulher está fazendo errado, e ele fez certo. Só que na cabeça do Jairo está: se ele está curando uma mulher que está com problema há 12 anos, curar a minha filha vai ser fichinha. A mulher vai ser curada. Quando a mulher é curada, agora é hora de ir para casa. Quando estão chegando na porta da casa de Jairo, aliás, no caminho, vai chegar um mensageiro de má notícias, e ele vai falar: Jairo, para de perturbar o mestre, a sua filha já está morta. Pensa que dor ouvir isso, ser pai de uma única filha, e ouvir isso, que você está perturbando o mestre. Sabe o que é isso? Sabe quando as coisas estão dando errado na sua vida e tem aquele parente chato, aquele amigo chato que fala assim: para que você vai para a igreja? Já deu tudo errado. Sua esposa está doente, você está nesse estado, Deus não está te curando, para que você serve Ele? Sempre tem um mensageiro de má notícias. Só que olha o que Jesus fala para o Jairo: não temas, crê somente. O Jairo toma posse disso e vai para casa. Quando ele chega na porta da sua casa, está acontecendo o enterro fúnebre. Já pensou? O enterro fúnebre sem o pai está lá. E na porta de sua casa estão carpideiras e flautistas, cantando e chorando. Coisa bonita, né? Cantar e chorar. Bonito quando vem do coração. Mas carpideiras e flautistas estão fazendo isso porque estão recebendo por isso. Eles estão na casa de Jairo, estão lucrando com a dor do Jairo. Você está entendendo isso aqui? Às vezes dentro da sua casa tem gente que está lucrando com a sua dor e você nem percebe. Aí Jesus vai olhar para aquilo ali, e Jesus vai falar para o Jairo: a sua filha não está morta, ela apenas dorme. Todo mundo dá risada de Jesus, e eu fico imaginando como que o Jairo fica na situação. O Jairo está confiando só em Jesus. Jesus fala, olha assim para ele: nós vamos entrar no quarto, mas todo mundo vai sair. Vai entrar só eu, Pedro, Tiago e João, o pai da menina e a mãe da menina. Perceba que Jesus vai mandar tirar todas as carpideiras e os flautistas, e vai entrar somente Pedro, Tiago e João. Olha que interessante. Estão lucrando com a dor do Jairo, né? Só que Jesus está falando assim, ó: todo mundo que está lucrando com a sua dor, expulsa da sua casa agora, porque quando você fizer isso, eu estou entrando no lugar da intimidade. As carpideiras e os flautistas vão sair, aí Jesus vai entrar. Conta comigo: a menina, pai da menina, mãe da menina, Pedro, Tiago e João. 6 pessoas, sim ou não? Não ouvi, sim ou não? Ainda não ouvi, sim ou não? 6 pessoas. Na numerologia, o 6 é o número do homem. Enquanto um homem ter, nada poderia ser resolvido, nada tem solução. Mas o número 7 é o número da perfeição, e o 7º homem está entrando no lugar da intimidade. E olha o detalhe interessante: por que ele fala, só vai entrar comigo Pedro, Tiago e João? Porque Pedro, ele representa a fé, Tiago a esperança e João o amor. Eu perguntei para Jesus: Senhor, por que essa acepção? Por que o Senhor não levou Mateus,
Tomé e Judas. Maico, para pensar, o lar está destruído. Se eu levo Mateus, Tomé e Judas, eu estou levando cobrança, incredulidade e traição para um lar que está destruído. Como o lar está destruído, eu estou entrando levando fé, esperança e amor. Eu estou levando salvação no passado, no presente e no futuro. Entende isso aqui? A fé fala do passado, o amor fala do presente e a esperança fala do futuro. A fé fala do passado, da crucificação, porque no passado Cristo nos salvou no Espírito. Ou seja, no passado nasceu fé, fui salvo no passado no Espírito. O amor do Pai é no presente, a salvação na alma que está sendo desenvolvida dia após dia. O amor do Pai está sobre nós, salvação no presente. E a esperança, meu Deus do céu, a esperança, a salvação futura que vai ser a glorificação do seu corpo, meu Deus do céu. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16 e 17, o texto diz assim: e dada a palavra de ordem, o mesmo Senhor descerá do céu, com alarido, e com voz de arcanjo, e com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, e depois nós, os que ficarmos vivos, seremos transformados, e arrebatados seremos, e estaremos para sempre com o Senhor nos ares. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Se nessa noite somente 2 pessoas fossem salvas, eu seria o primeiro, quem seria o segundo? Faz barulho da onde você está, dá um glória da onde você está, exalte ao Senhor com as suas melhores palmas. Aleluia. Cristo entrou no lugar da intimidade, salvou a filha de Jairo. A filha de Jairo é curada. E Cristo vai pedir para que alimentem a filha de Jairo. Por que que Cristo vai pedir para que os pais alimentem? E aqui eu vou encerrar. O que é mais difícil? Ressuscitar um morto ou dar alimento? O que é mais difícil? Interajam comigo, o que é mais difícil? O que é mais difícil? Não estou vendo, interage comigo. Vocês estão aqui ainda, gente? Só eu e estou vendo coisas. Vocês ainda estão aqui? O que é mais difícil? Ressuscitar um morto ou dar alimento? Ressuscitar um morto é mais difícil, né? É muito mais difícil. Só que Cristo faz o mais difícil. Por que Ele não faz o mais fácil? Porque o mais fácil Ele deixa para você. Ele age na unidade. Aquilo que é possível, Ele deixa ao seu alcance, mas aquilo que é impossível, isso é a especialidade dele. Então de impossível Ele cuida, de impossível Ele entende. Aquilo que é impossível para você, é possível para Ele. Aquilo que sua mão não alcança, a dele alcança. É por isso que na sua causa hoje, aquilo que é impossível, Ele está entrando com providência, mas aquilo que é possível, Ele deixa para você. Amém. Peço que você fique de pé. Peço que você fique de pé. Eu quero agradecer a Deus pela sua paciência em ter escutado até agora. E eu quero pedir para você que ouviu essa palavra e recebeu essa palavra, eu peço para que você feche os seus olhos. E eu quero orar por você, mas eu não quero somente eu orar, eu quero que você ore também. E eu quero que você ore como Jairo, pedindo para que Jesus vá na sua casa. Maicon, eu não sei orar. Sabe conversar com Maicon? Se você sabe conversar com Maicon, que é imperfeito, você sabe conversar com aquele que é perfeito? Conversa com ele neste momento. Feche seus olhos. Meu Senhor, a Tua palavra é viva e eficaz. Ela é mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra a divisão da alma e juntas e medulas. Eu creio, Senhor, que a palavra adentrou os corações que aqui ouviram essa mensagem. E assim como o Jairo, Senhor, a minha petição a Ti nessa noite é para que o Senhor volte com essas vidas para suas casas.
Os meus olhos, Senhor, não são capazes de enxergar como estão seus lares, se estão destruídos. Os meus olhos não são capazes de enxergar as suas emoções, não são capazes de discernir como cada alma está. Só que o livro de Provérbios me ensina que os seus olhos estão em todo lugar, os seus olhos estão por toda parte. Eu peço a Ti, Senhor, para que visite esses lares e que o Teu Santo Espírito faça morada em cada uma dessas vidas, transforme cada uma dessas vidas, constranja do pecado, tire o desejo do pecado de cada um de nós, que o Senhor nos deixe ansiando por aquilo que é pleno, por aquilo que é perfeito, por aquilo que vem de Ti. E eu peço a Ti, Senhor, para que leve para os nossos lares a fé, a esperança e o amor, em nome de Jesus. Só você que recebe, dá um glória a Deus bem alto e aplauda ao Senhor com as suas melhores palmas.